Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Pela nossa rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Estamos estudando aquela obra fantástica, Lindos Casos de Chico Xavier. Histórias contadas por ele mesmo ao professor Ramiro Gama. Por isso, é um livro que eu não chamo de biografia. Eu chamo de autobiografia, porque são histórias contadas pelo próprio autor. Queridos amigos, nós vamos iniciar o nosso programa, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra iniciarmos mais um programa pela Rádio Boa Nova, com o enfoque de estudarmos a vida e a obra de Chico Xavier. Que possamos ter um programa de paz, de luz e também saudamos a todos os nossos rádio ouvintes. Queridos amigos, hoje a mensagem tem como tema principal o remédio. Vamos ver então essa história envolvendo o nosso querido Chico Xavier. Em julho de 1957, fomos a Natal, no Rio Grande do Norte, a fim de assistir ao casamento de um filho. Chegamos às 14 horas numa sexta-feira e às 19 horas, depois do jantar, fomos visitar a Federação Espírita, que tinha como presidente o distinto confrade professor Abdias Antônio de Oliveira, já desencarnado. Então a história se passa em 1957, quando o professor vai para a capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, para um casamento de um filho. E ele aproveita a noite para fazer uma visita à Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que tinha na altura como presidente Abdias, que já desencarnou. Então nós vemos que o espírita aproveita também as suas férias, ou as suas viagens, ou os seus momentos, para também visitar irmãos de ideal ou fazer novos amigos de ideal. Continua a história. Foi uma festa de corações afins que se estimavam e sentiam as mesmas responsabilidades junto ao Cristo. Tomamos parte na sessão doutrinária, que começou às 19h30, instado pelo presidente, e sentindo a elevação do ambiente, falamos aos caros irmãos nordestinos. Quando terminamos, a prezada irmã Dona Dagmar Melo, vice-presidente da federação, visivelmente emocionada, contou-nos: há dias, antes de sua chegada, recebi do senhor Abdias um exemplar do magnífico livro Lindos Casos de Chico Xavier. Levei-o para casa e à noite li, comovendo-me e esclarecendo-me com alguns casos. E imediatamente escrevi uma carta ao querido Chico Xavier, fazendo-lhe uma consulta sobre um problema do lar. Terminada a carta, dobrei-a e a coloquei numa página do livro. Dormi e sonhei com um abnegado médium que me dizia bondosamente. O que me chama a atenção é que já na década de 1950 havia uma mulher como vice-presidente de uma federação espírita. Isso é uma coisa positiva. Lembremos que naquela época a mulher ainda não tinha a liberdade que tem hoje. Então foi uma grande vitória para as mulheres naquela altura e para o espiritismo também. Isso é um ponto que eu acredito que devemos mencionar. O segundo é que essa nossa irmã, a vice-presidente da federação, ela recebeu do presidente, o senhor Abdias, o livro que nós estamos nas mãos. Lindos Casos de Chico Xavier. E ela se interessou muito a vida do Chico, as histórias que o professor Ramiro Gama conta, e ela escreveu uma carta
Naquela época, lembremos que não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia o que nós temos hoje de facilidades. E ela enviou uma carta ao querido Chico. E aqui ela conta que quando ela foi dormir, ela sonhou com o médium, ela sonhou com o Chico, o que o nosso querido Sérgio daqui a pouco vai ler. Então nós estamos vendo que é uma história emocionante. O professor Ramiro Gama foi até lá, teve a oportunidade de falar, com certeza ele deve ter contado casos de Chico Xavier na palestra, histórias que ele passou ao lado do médium, e no final ela, muito sensibilizada, se recordou deste fato que ela vivenciou. Então é muito interessante como os amigos do Chico não perderam a oportunidade de falar dele. Se você, meu querido rádio ouvinte, que assiste os nossos programas semanais, vai se lembrar que no programa passado também houve um caso semelhante. Um presidente de um centro espírita do Rio de Janeiro, de Curicica, ele então conta ao professor Ramiro Gama que ele estava viajando de trem quando uma senhora conta a ele que estava sumindo as galinhas do quintal. E ele então contou aquela história do Chico, da chave, porque a mulher tinha certeza que quem estava roubando era a própria vizinha. Então contou a história do Chico, da mãe do Chico, da madrasta do Chico, para que pudesse entregar a chave para a vizinha, e conta que nunca mais a casa foi saqueada, nunca mais roubaram nada no quintal. Então nós percebemos o quanto um livro e as histórias podem tornar-se real em nossa vida. Aqui nós estamos vendo exatamente uma história similar, porque o professor Ramiro Gama começou a viajar pelo Brasil. Logicamente, aqui ele estava num compromisso familiar. Aproveitando a oportunidade, ele foi na Federação Espírita. O presidente lhe convidou para uma palestra, para comentar o Evangelho. Lógico que ele comentou alguns casos que ele presenciou com Chico Xavier. A nossa irmã vice-presidente estava muito emocionada porque ela havia lido aquelas mensagens, aquelas histórias, porque o presidente havia dado a ela um exemplar. Só que ela estava com um problema muito sério, um problema no campo familiar. O que ela pensou? Em escrever uma carta. E escreveu a carta. Quando terminou de escrever a carta, ela dobrou a carta e pôs ao acaso. Para nós, ao acaso. Para a espiritualidade não existe acaso. E ela colocou a carta no meio do livro. E quando ela conta que ela adormeceu e ela teve um sonho com Chico Xavier. O que resultou? É o que nós vamos ler agora. Vamos acompanhar? Irmã Dagmar, não precisa me mandar a carta, pois a resposta que me pede está na página em que a colocou. Nessa página encontrará a solução para o seu problema. Então nós percebemos que, como o nosso querido Sérgio disse, é uma outra história que a resposta está dentro deste próprio livro. Então, nós vamos ver daqui a pouco qual que é a história. Então, ela sonhando, muitas pessoas próximas ao Chico, que o conheciam ou não, já tiveram sonhos com o Chico, como este que estamos vendo, e ela endereça ao Chico na carta, ela pede uma orientação a respeito de um problema, de uma aflição, de uma dor que ela estava passando. E agora nós vamos perceber qual que foi o remédio. E o mais interessante, o acaso não existe. A página que ela colocou a carta, ela colocou a carta dentro do livro Lindos Casos de Chico Xavier e ia postar. Foi justo na página que ela colocou que o Chico vai dizer que está a solução para o problema que ela está enfrentando. Então nós vemos que fato fantástico. Eu conheço muitas histórias de pessoas que contaram coisas semelhantes, que sonharam com o Chico, receberam orientações do Chico. Chico era um espírito fantástico.
O Chico, ele captava o pensamento das pessoas e ele percebia que o pensamento das pessoas tinha vida. E ele, então, de uma certa forma, ele socorria as pessoas. Então ela termina a história dizendo para nós: acordei, abri o livro e li. Entre lágrimas, o lindo caso, o remédio. Quando acabei, senti-me esclarecida. Chamei meu marido, colocando-o a par do sucedido. No dia seguinte, pusemos em prática o conselho recebido. Tomamos o remédio oferecido pelas mãos abençoadas do Chico e, graças a Deus, resolvemos nosso problema e nos sentimos curados de velhas e graves enfermidades. Então, nosso querido André Luiz vai relembrar para nós essa história que nós já estudamos aqui. É uma história que, inclusive, eu conto em minhas palestras, ilustrando uma coisa simples que Chico Xavier recebe da sua mãe. Assim que ele começou o trabalho medianímico, o seu mandato mediúnico, era muita dificuldade. Então a mãe lhe deu um remédio. O André vai ler essa mensagem, é uma mensagem pequenina, né, André? E para nós lermos na íntegra, para a gente beber dessa fonte segura, todo esse manancial de luz que essa história pode auxiliar a cada um de nós nos momentos difíceis da nossa vida. Vamos acompanhar. Exato, querido Sérgio. A mensagem se intitula O Remédio. Chico, nessa noite, estava muito fatigado quando, à hora da prece costumeira, apareceu-lhe Dona Maria João de Deus. Minha mãe, roga ao Espírito Carinhoso como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas, e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinando-nos as melhores intenções, detestando-nos sem motivo e dificultando-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre eles e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavra que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Então nós percebemos que existem algumas outras histórias, como a Água da Paz também, não é? Mas essa mensagem eu pedi ao André para que lesse na íntegra para as nossas reflexões. Por quê? Vamos analisar que por várias vezes é usado a palavra servir. Nós notamos que na pandemia o movimento espírita ficou estacionado, no sentido de não fazer as suas funções que deveriam fazer em nome do Evangelho. Estamos vendo trabalhadores espíritas, dirigentes espíritas, altamente comprometidos no processo da depressão, no processo da angústia, porque nós não aprendemos essa pequena lição, esse pequeno remédio que devemos administrar dentro de nós. Não existe nenhum conflito, não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum problema, seja no campo físico, da saúde, seja a perda de um ente querido, seja os problemas familiares que enfrentamos no campo financeiro, seja as decepções que nós enfrentamos em dia a dia, nada, absolutamente nada, justifica o nosso afastamento
do campo do bem. Servir. É essa palavra que falta para que nós possamos introduzir dentro do nosso coração, que é a simbologia dos ensinamentos de Jesus. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Uma coisa que me chamou a atenção antes de entrarmos também na história do remédio é quando vemos a força que o livro gerou para aquela mulher. Nós sempre procuramos nos nossos programas, nas nossas palestras, nas nossas lives, incentivar a divulgação do livro espírita. Primeiro, porque a maioria dos livros espíritas pertencem a uma editora, a uma causa que vai beneficiar outras pessoas, como, por exemplo, os livros aqui da TV A Caminho da Luz beneficiam as atividades assistenciais do CEPAC. E nós sabemos que os centros é uma das formas que tem de manter as suas atividades. Então, um ponto importante do livro espírita é ajudar a causa que está por detrás daquele livro. Segundo ponto é que às vezes a solução está numa dessas histórias que nós estamos vendo. Aquela mulher, ela estava agoniada, ela estava aflita. Qual que foi o remédio que o Chico ouviu de sua mãe e que o Chico transmitiu a ela? Servir. Quantas vezes o Chico não serviu com dor? Meu pai teve a oportunidade de ver o Chico a partir de 1985. O Chico começou a partir da década de 90 a ter um declínio na sua saúde. Quantas vezes o Chico não estava porque ele queria? Ele não estava ali obrigado por ninguém, não. Ele ia com amor. Mas quantas vezes o Chico não estava no grupo espírita da prece com dor? Com aquele olhar de que você via que ele estava ali renunciando a uma cama, a estar no conforto da sua casa. Ele ia porque vinham pessoas do Brasil todo e que queriam apenas tocar na sua mão ou beijá-las. Mas você via que o Chico estava incomodado, o Chico não estava bem fisicamente. Então nós vemos que o servir, se eu for esperar o dia ideal para servir, eu não vou servir, porque eu tenho problema com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido, no trabalho. Se eu esperar o dia perfeito, sem ter uma dor, sem ter uma angústia, eu não vou servir nessa existência, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de ingratidão. É o que o Chico falou para a mãe dele: mãe, eu faço bem, sabe o que eu recebo em troca, mãe? Crítica, pedrada, injúria, as pessoas falam mal de mim, eu procuro levar o espiritismo com seriedade. E hoje, ser espírita não é igual na época do Chico. Em 1927, quando ele abraçou o espiritismo, com 17 anos, a Igreja Católica tinha uma força muito grande. Hoje é mais fácil, hoje o espiritismo está nas novelas, no cinema, no teatro. Na época do Chico, não. E é interessante, André, que quando ele coloca esses problemas para a mãe, ela diz: Chico, isso é um problema seu. Isso é um problema que não deva interferir o trabalho. O trabalho é outra coisa. Quando nós servimos, nós somos beneficiados com o auxílio do alto. Se alguém pensa isso de você, se alguém fala isso de você, se alguém te ofende, o problema passa a ser dela e não seu. Então é muito interessante a visão que os espíritos trazem para todos nós. E o que me chama mais atenção é que ele coloca isso como um remédio. Então nós aí somos tão doentes, não é? Às vezes a gente vai na farmácia, nessa época do vírus, nós vamos numa farmácia lotada de pessoas. As drogarias nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. E nós começamos a perceber que existe um remédio que não custa nada, em que é gratuito, que é o servir. Eu e nosso querido André Luiz fazemos o culto do Evangelho nessa época da pandemia todos os dias. E já fazem meses que o nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, nosso mentor espiritual da casa, tem pedido para nós para fazer a campanha, primeiro do alimento. Então comece a fazer na sua casa uma marmitex. Você pode fazer 5 num dia na semana, faça 5. Você pode comprar pãezinhos? Compra quantos você puder. O que você pode passar dentro? Uma manteiga? Você pode pôr um pouco mais de recheio, um presunto, um queijo. E aí você sai nas praças públicas, você vai ver quantas pessoas ali estão. E o sorriso daquelas pessoas é realmente o resultado desse remédio, do seu esforço,
porque naquele momento você vai estar servindo. Eu e nosso querido André Luiz chegamos a contar mais de 100 casos de pessoas que começaram a fazer a sopa. Agora, recentemente, um grupo de Jundiaí, que é um departamento da nossa casa, completou 1 ano ininterrupto, todo sábado, fazendo marmitex e levando na praça pública de Jundiaí. Na verdade, 100 famílias, porque a maioria envolve o marido, envolve os filhos. Então, mais de 100 famílias se movimentando em torno, seja de um pãozinho ou de marmitex. Nós começamos também com aquela campanha nessa época de julho, no mês de agosto, nós incentivamos nessa época do frio, pegue um cobertor, pegue uma blusa que você não vai usar, coloque no carro. Quando você passar num semáforo, quando você parar diante de uma praça, se você vê alguém que está sem blusa nesse frio, doe, você vai ver o sorriso daquela pessoa. Isso é servir. Não é como a gente vê as pessoas servindo para ter algo em troca. Isso não é servir. Servir é servir com amor, com alegria, com bondade. Sem dúvida. É nós podermos fazer com carinho. Porque às vezes também nós vamos com uma cara tão fechada, estamos reclamando, vamos para Puri, que é preferível não irmos. Nós temos também, né, André? Minha irmã, em Pouso Alegre, começou a fazer 5, 6 marmitex, hoje já está fazendo 14, 15, toda sexta-feira, vai na praça da cidade, distribui para os moradores de rua, é uma grande festa, todos nós podemos fazer isso. Eu lembro, André, que quando eu fui fazer um ciclo de palestra em Portugal, alguns anos atrás, eu estudando as pesquisas, eu vi que a ONU tinha publicado naquele ano que o Brasil foi considerado o lixo mais rico do mundo. O tema era esse, porque nós jogamos tanta comida fora, então todo mundo faz comida demais. Faça até um pouquinho a mais do que o habitual e o que sobrar, ponha numa marmitex, 1, 2, 3, leve numa praça, leve na rua, você vai ver. Isso significa servir. Eu vou aproveitar o final do programa para fazer um convite muito especial. Na loja virtual da TV A Caminho da Luz já está disponível o Passos de Luz 3. É um livro com mensagem, é um livro no formato de bolso, com mensagens curtas de autoestímulo, de elevação, de otimismo, mensagens de gratidão, livros que é um valor menor, facilita darmos de presente para as pessoas, e lembrando que o livro, apesar de ser de minha autoria, os seus direitos pertencem ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, quando você adquire uma obra, você não está ajudando o autor, você está ajudando as atividades que eu, nosso querido Sérgio, um grupo muito extenso aqui em Itapira temos de atividade envolvendo o mais necessitado. Então, é loja acaminhodaluz.com.br. Lá você vai encontrar obras de minha autoria e de outros autores. Loja acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda pode fazer a diferença numa marmitex que fazemos, num cobertor que distribuímos ou numa cesta básica que doamos. Contamos com a sua ajuda. Inclusive, nós temos recebido muitas pessoas que estão vindo de fora, de São Paulo, da região aqui do estado de São Paulo, no sábado, para conhecer as nossas atividades da Sopa Fraterna, e terça e quinta é o almoço fraterno. Então você também se sinta convidado para conhecer a nossa casa e trazer o seu auxílio das suas mãos em servir. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Agradecemos a você, o nosso rádio ouvinte, pela oportunidade abençoada, e rogamos a Jesus que possa continuar a nos dar força e coragem para podermos servir o Evangelho de Jesus. Programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.